Olá a todos, uma boa tarde. Estamos juntos novamente em mais um programa, A Voz da Profecia, onde a palavra de Deus é contada, é relatada, é lida, é meditada, mas acima de tudo a palavra de Deus deve ser praticada. A voz é minha e de Evandro, mas a palavra sempre será do Senhor. Assim diz o Senhor através da sua palavra, que é a Bíblia Sagrada, esse livro tão amado, tão querido por todos nós. Então, que você sinta-se abençoado por mais esse programa, por mais esse dia, pela vida que Deus lhe deu, que você continue conosco nessa sintonia. E falando na palavra de Deus, hoje nós vamos estudar 1 Pedro capítulo 4. Quais são os conselhos que Pedro quer nos dizer hoje? O que ele fala mais ainda nessa epístola que foi direcionada a toda a humanidade. Então fique aqui no nosso programa com a Bíblia aberta, os olhos, os ouvidos, Jesus no coração, a sua mente esteja voltada nesse momento para estudar a palavra do nosso Deus. 1 Pedro capítulo 4. É um prazer estarmos juntos novamente. Como também é um prazer estar junto com você novamente, Evandro. Espero que você esteja bem. Como vai? Olá, Leila, olá a todos, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa abençoado. Estamos aqui para estudar a palavra de Deus. Eu saúdo todos com a paz do Senhor e agradeço imensamente por estarmos estudando a palavra de Cristo. Olha só, hoje tem muita coisa boa, muita coisa importante da Bíblia para aprendermos e estudarmos. Quero e peço a sua atenção porque iremos aprender com certeza muitas coisas hoje, Leila. Sem sombra de dúvida. Não esquece também de acessar o nosso canal no YouTube, Novo Tempo Santa Cruz, onde tem um fundo azulzinho lá com a logomarca da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Na descrição do canal tem os nossos contatos, os nossos números de telefone, inclusive do WhatsApp, e você pode conversar conosco, mande aquela mensagem, aquele pedido de oração, pedido de música, ou simplesmente você quer mandar um alô, um abraço para alguém que está na nossa sintonia. Você é muito bem-vindo e aqui também você tem voz e tem vez. E Deus abençoe cada um de vocês nesse programa de hoje. Vamos começar iniciando já com aquela música que acalenta o nosso coração. Hoje nós vamos ouvir Sonete, Vou Testemunhar, porque o capítulo que nós vamos estudar hoje fala um pouco sobre isso, o ministério, a missão, as nossas atitudes em relação ao chamado de Deus para fazer boas obras. E vamos em seguida ouvir aquela introdução básica, mas muito sucinta para o estudo do capítulo 4 de hoje de 1 Pedro. Então fica por aí, que a gente volta já já para juntos nós orarmos e iniciarmos a leitura bíblica de hoje. As cores do arco-íris, a brisa murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar, as palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo para testemunhar, pois enquanto eu viver vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão para ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio
seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver vou cantar o seu amor. Pois enquanto eu viver vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver vou cantar o seu amor. Pois enquanto eu viver vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cultura FM, tá todo mundo ouvindo. Cultura FM. O Exército é parte importante na defesa de um país. Mas para ingressar nele, é preciso passar por um treinamento intenso e pesado. Para preparar os soldados para qualquer desafio, as atividades preparatórias são focadas no desenvolvimento físico, resistência e psicológico. Em um jornal de notícias, li certa vez sobre os treinamentos militares mais perigosos e árduos do planeta. O primeiro da lista é o CELS dos Estados Unidos, o qual é a principal força de operação especial da Marinha do país. Ela corresponde a um dos grupos táticos mais famosos do mundo. Para ser um membro da equipe, você precisa passar por um treinamento de mais de 30 meses, sendo o ápice do treinamento logo no começo, na temida Semana Infernal. Durante 7 dias, os recrutas dormem apenas 4 horas por noite e passam 5 dias e meio no frio e completamente cobertos em lama enquanto realizam treinamentos extremos. Eles realizam atividades como flutuar em alto mar e nadar com as mãos presas. Apenas 25% dos candidatos consegue finalizar. A razão para estas provas tão difíceis é identificar aqueles que estão dispostos a tudo para fazer parte do grupo. Sabe, quando li sobre este assunto, me lembro que no Exército de Cristo todo soldado também passa por provas que visam testar a sinceridade de sua decisão. Na primeira carta que Pedro escreveu, no capítulo 4, a partir do verso 12, ele fala justamente sobre o objetivo das provações no meio cristão. Veja: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Para Pedro, o cristão não deveria achar estranho quando o fogo da provação alcançasse sua vida. Este é um processo importante para separar os indecisos daqueles que estão dispostos a ir até as últimas consequências em nome de Cristo. Sabe, o ourive sabe que o fogo que queima a palha purifica o ouro. Muito bem, já estamos de volta depois dessa linda música, Sonete cantando, e que nós devemos testemunhar o amor de Deus por onde a gente for, porque tudo demonstra o amor de Deus, a natureza, os animais, o sorriso de uma criança, e nós também devemos demonstrar a criação divina através das nossas atitudes, das nossas palavras, das nossas ações. Então, que eu e você sejamos testemunhas do amor de Deus. Aí a introdução com Reavivados, onde nós vamos estudar a partir de agora o capítulo 4 de 1 Pedro. Mas antes, como de regra, como de praxe, como realmente nós precisamos, é pedir a orientação do Espírito Santo e que Deus nos ajude a compreender o que nós vamos estudar. Então eu convido você, aonde está neste momento, a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, pensar em Deus e vamos falar com Ele. Santo Deus, querido Pai, amado Senhor que estás no céu, mais uma vez somos gratos a Ti por esse programa, por essa semana, onde tivemos aí nossos trabalhos, nossos afazeres, todas as nossas lutas, mas também tivemos as nossas vitórias através de Ti. Obrigada por nos auxiliar, nos dar força, nos dar coragem, nos dar fé para prosseguir, e por isso estamos aqui para louvar o Teu nome e aprender mais ainda do Senhor.
Por favor, Pai, se assente conosco aqui e agora para assim compreendermos a Tua palavra, praticarmos e aqueles que estão nos ouvindo neste momento sintam-se tocados pelo Teu amor, pelo Teu poder, pela Tua bênção, que se sintam transformados, mudados e com o coração aberto para ouvir essa mesma palavra e que essa mesma palavra transforme suas vidas. Abençoe Santa Cruz, abençoe todos que estão nos acompanhando através da internet, onde quer que esteja, mas que essa pessoa que tirou esse tempinho para te ouvir, sinta-se abraçada por ti e sinta o poder do Senhor sobre ela. Fique conosco, nos ilumine e que a presença do Espírito Santo esteja aqui para nos auxiliar em mais um programa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, antes de nós iniciarmos nossa leitura, semana passada, nós estudamos o capítulo 3, onde Pedro falou da vida exemplar cristã, quais são os deveres dos casados, da família, o papel da esposa, o papel do marido, a mulher amar, respeitar o seu marido, o homem ser o sacerdote, o provedor e, acima de tudo, seu cabeça da casa, mas permitir que Cristo também seja o seu cabeça. Então, ele deixa muito claro os conselhos para a boa convivência em família e a base de tudo, sem sombra de dúvida, é o amor. Ele falou também da vida exemplar cristã, no amor fraternal, o amor, o respeito, o carinho, a dedicação dos irmãos, aqueles que são da família de Cristo, esse amor fraternal, claro que também familiar, mas não devemos deixar de lado a vida exemplar que devemos ter perante a nossa igreja. E ele continuou também no capítulo 3, falando sobre a prática do bem, a paciência segundo o exemplo de Cristo e que nós devemos seguir esse exemplo, sermos mais pacientes, mais bondosos, misericordiosos e auxiliando uns aos outros, dando suporte, praticar o bem. Então, não é difícil de compreender a palavra de Deus, porque ele sempre nos orienta a sermos pessoas melhores através do seu poder na nossa vida. No capítulo 4, nós vamos aqui dividir em 3 partes fundamentais e destrinchar, explicar verso por verso do que Pedro quer nos dizer no capítulo 4. Então vamos juntos fazer a leitura, meditar, compreender e, acima de tudo, que eu e você pratiquemos essa mesma palavra. Eu vou fazer a leitura aqui da minha Bíblia, é a Nova Versão Internacional, mas o sentido da palavra é o mesmo, tá bom? Então você lê junto comigo, mas que essa mesma palavra vai fazer efeito na sua vida, tá bem? Versículo 1 até o versículo 6, que diz o seguinte: Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também o mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Só nesses 6 versos tem muita coisa a se explicar, tá? A morte para o pecado e a pureza para a vida. Digamos assim que é o resumo geral desses 6 versos. O chamado que Deus faz para que nós morramos para o pecado, mate a nossa natureza carnal, os nossos desejos pecaminosos, mas que busque
a pureza de uma vida espiritual em comunhão com Deus. Bom, para iniciarmos o capítulo 4, precisamos, logo do verso 1, entendermos o conceito, que é o quê? Pedro diz o seguinte, que Cristo sofreu corporalmente, ou na carne, algumas versões. É interessante que quando a gente pega esse verso, como Cristo sofreu na carne, ele fala, arme-se também do mesmo pensamento. Ou seja, Cristo sofreu na carne, não é que nós também vamos sofrer exatamente uma morte de cruz, mas no sentido que iremos sofrer por causa do sofrimento que Cristo sofreu, e para chegar ao céu é necessário um sofrimento. Mais na frente a gente vai ver sobre isso, melhor falando. Mas verso 2, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os seus desejos humanos. Então o conselho de Pedro é: mate o seu eu carnal para que viva o seu eu espiritual. Aí entra o verso 3. No passado, ou seja, lá no tempo que você não era cristão, no tempo que você vivia no mundão, fazendo um monte de coisas erradas, vocês viviam para o mundo, mas agora que estão vivendo para Cristo, precisamos viver para Cristo e com Cristo. E precisamos sofrer no mesmo ponto para tirarmos esse eu carnal. E ele dá a lista aqui, que é libertinagem, sensualidade, bebedeiras, orgias, farras, idolatrias. Tudo isso são obras da carne. E Pedro fala, olha, isso tem que ser tirado de você. E para ser tirado vai sofrer, vai doer. Mas para isso, tem que tirar para entrar o eu espiritual. E aí que entra um ponto que muitas pessoas podem se identificar, que é o verso 4. Que muitas pessoas insultam. É aquele velho caso de uma pessoa que vivia no bar, no pecado, no erro e etc. E agora que se tornou um cristão, vem outras pessoas falando, você agora é cristão, não, venha para o bar, você está errado de ir para a igreja e tudo mais. Muitas pessoas passaram por isso. Talvez eu esteja falando com alguém que esteja passando por isso. Então, se encaixa muito, porque foi morto o eu carnal. Contudo, eles terão que prestar contas para aqueles que vão julgar os vivos e os mortos. Eu creio, Lila, que eu ou você, sempre alguém já passou por isso, de levar algum insulto porque aceitou a Jesus Cristo. Não há dúvida, até porque o próprio Jesus já nos orientou e já nos avisou que aqueles que são fiéis, que são leais, serão perseguidos por causa do seu nome. Mas mesmo assim ele diz que bem-aventurados sois aqueles que de fato são perseguidos pelo seu nome. Então, se você tem sofrido na carne, ame-vos também do mesmo pensamento. Aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Porque muitas vezes as pessoas podem pensar assim, é tão difícil deixar o cigarro, é tão difícil deixar o fumo, é tão difícil deixar o álcool e deixar aquelas coisas, os desejos carnais, não é? De uma certa forma é difícil pela humanidade que nós temos, o desejo pecaminoso e o pecado que habita em nós. Mas que é um sofrimento, esse é um sofrimento de libertação, tá? Que no tempo que nos resta na carne, a gente já não viva de acordo com as nossas paixões, mas segundo a vontade de Deus. E às vezes você pensa, é tão difícil fazer a vontade de Deus, gente, mas o caminho mais fácil é mais doloroso ainda. Jesus disse que o caminho largo, espaçoso é mais difícil, é muito mais complicado, é muito mais sofrido. Então, é difícil com Jesus? É um pouco sofrido, sim, até porque ele mesmo disse que nós também devemos carregar nossa cruz e nós somos pecadores, mas o fato é que ele nos encoraja a isso, que basta o tempo decorrido para que tenhas executado a vontade de muitas vezes, como Pedro disse aqui, que muitas das pessoas faziam as vontades dos gentios, andado nas suas dissoluções, ou seja, nos seus desejos carnais, na sua concupiscência, nas suas orgias, nas bebedices e coisas que Deus detesta, principalmente a idolatria. Tá? Então o chamado aqui principalmente é para uma decisão firme. Ele está dizendo, olha, mate o próprio eu, os seus próprios desejos. Não estou dizendo suicídio, viu, gente? É matar os próprios desejos, as próprias vontades e viva uma vida de pureza.
Porque quando a pessoa se joga na vida do mundo, se joga nas coisas do mundo, ela acaba se contaminando mais ainda, e o salário do pecado é a morte. A pessoa começa a ficar mais ainda manchada pelo pecado. E Deus nos chama para ter uma vida de pureza. Ou seja, totalmente o contrário. Então ele está dizendo nesses 6 versos aqui, ó: larga essa vida, deixa a idolatria, os desejos carnais, as bebedices, tudo aquilo que te afasta de Deus, e procure uma vida pura, tá? E que a gente tome essa decisão, não é amanhã, mas tome essa decisão hoje, agora e já. E aí eu te pergunto, o que é que ainda está te afastando de Deus? Qual é aquela atitude ou aquele pecado acariciado que tem na sua vida que ainda está trazendo impureza espiritual para você? Então atente para a voz do Espírito Santo e se volte para Jesus e procure ter uma vida muito mais pura, porque esse é o desejo de Deus e essa é a vontade de Jesus. Precisamos também falar um ponto muito importante do verso 6, que fala: por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos. Muitas pessoas podem ler isso aqui e dizer: ó, tá vendo? Jesus foi lá e desceu lá no inferno e pregou para os mortos. Não, não é isso. O que o verso 6 quer dizer é justamente que esse evangelho e também toda a palavra de Deus, ele foi pregado para os mortos, sim, mas para os mortos em Cristo, aqueles que creram em Cristo. Aquelas pessoas que ouviram de Deus, conheceram de Deus, seja no Novo Testamento ou no Antigo Testamento, aceitaram a Deus e morreram. Esse é o ponto. Há algumas especulações que também dizem que pode ser para os mortos espiritualmente. Pode se encaixar se for ilustrativamente, porque veja, tem tantas pessoas que está tão viva para o mundo, mas está tão morta espiritualmente, ao passo que também existem cristãos, pessoas que estão tão vivos para Deus e mortos para o mundo. Então tem pessoas que estão tão mergulhado no mundo, em orgias, bebedice, glutonaria, sensualidade e tudo mais, que não está nem aí para a vida espiritual. Então pode se encaixar nesse caso, o evangelho ser pregado para alguém que está morto espiritualmente. Mas o conceito é para os mortos cristãos que aceitaram a Cristo e morreram em Cristo, é o conceito e base do verso 6. Muito bem. Vamos seguir agora no versículo 7 até o versículo 11. Aqui em suma, em resumo, Pedro quer dizer que alguns deveres dos cristãos devem ter uns para com os outros. Qual é o meu dever? Qual é o seu dever uns para com os outros? Do 7 até o 11, que diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória, o poder para todos sempre. Amém. Amém. Então, Papai do Céu está dando alguns deveres para mim e para você só nesses pouquinhos de verso aqui, tá? Primeira coisa que ele disse aqui no versículo 7, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, seja o quê? Criterioso, sábio nas vossas orações. Por quê? Porque o fim das coisas está próximo, então é melhor vigiar e orar. O nosso Redentor, ele compreendia perfeitamente a necessidade dos homens. Ele que consentiu em tomar para si a natureza do homem, bem como conhecia a fraqueza humana. Então, gente, Cristo viveu como exemplo nosso. Foi tentado em todos os pontos como nós, para que socorresse a todos os tentados. Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades e, possuindo a fraqueza humana, precisou buscar forças do Pai.
e muitas vezes era encontrado em fervorosa oração no bosque, à margem do lago e nas montanhas. Ordenou-nos que nós vigiássemos e orássemos. É a negligência da vigilância e do exame profundo do coração que leva à presunção, ao orgulho espiritual. E sem que tenhamos uma profunda intuição de nossa necessidade de auxílio de Deus, haverá pouca oração fervorosa e ainda sincera busca de socorro divino. Porque o ser humano ele se acha autossuficiente. Mas, gente, o incessante vigiar é de grande auxílio à oração. Aquele cuja mente gosta de demorar-se em Deus possui uma defesa muito mais forte. Será ligeiro em perceber os perigos que ameaçam sua vida espiritual. E uma intuição de perigo o levará a invocar o auxílio e a proteção de Deus. Tempos existem em que a vida cristã, gente, olha só, parece cercada de perigos, isso é verdade. E difícil se afigura o cumprimento do dever. As nuvens, porém, que se formam em nosso caminho, os perigos que nos cercam, jamais desaparecerão diante de um espírito hesitante, incrédulo e que negligencia a oração, que não se importa em orar. Em momentos assim, diz o incrédulo, nunca poderemos transpor esses obstáculos, esperemos até que sejam removidos e vejamos como claramente o caminho segue. É aquela famosa frase que as pessoas dizem, vamos aí seguindo, empurrando com a barriga, não é? Mas, gente, a fé, no entanto, insiste de maneira corajosa em um avanço, esperando tudo e em tudo, crendo. Por todos os que possuem o temer do Senhor, bem pode ser feita diariamente a oração para que Ele lhes preserve o coração dos maus desejos e lhe fortaleça a vida para que resista à tentação. Então, a palavra de Deus, ela nos exorta, nos orienta, dizendo que devemos ser achados com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança. E outra vez ele ainda disse, sede, portanto, criteriosos e sábios bem nas suas orações. Foi o que Pedro disse no verso 7. Então, eis aí, gente, a salvaguarda do cristão, sua proteção em meio aos perigos que circundam o seu caminho. A chave de tudo é o que, Evandro? A oração. Buscar força em Deus. E é um conselho que Pedro dá direto, sejam criteriosos e alerta. Para orar, precisamos estar alerta ao redor do que tudo está acontecendo ao nosso redor. Mas aí entra um ponto interessante que eu estava meditando sobre o verso 8 e pensando, olha, isso aqui é interessante, porque fala, amem-se sinceramente uns aos outros. Ele fala, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Eu analisando e pensando, só quem perdoa pecado é Deus. Então como é que o amor pode perdoar pecados? Me vi essa dúvida, mas eu pesquisei, estudei, analisei e percebi o seguinte, e de acordo com o próprio contexto, que deixa bem claro, falo sobre convivência. Vou pedir a Helena para você abrir em Provérbios 10, 12, para a gente ganhar tempo. Eu vou abrir aqui em Tiago capítulo 5, verso 20. Você abre aí em Provérbios 10, 12, Helena. Mas olha só o que diz Tiago 5, verso 20. Lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa, olha só, fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Aqui a gente já pode ter um pouco de compreensão, Leila, mas em Provérbios 10, 12 vai esclarecer ainda mais. Com certeza, o sábio Salomão ele disse, o ódio excita contendas, mas o amor sobre todas as transgressões. Mas o amor cobre todas as transgressões. Então, o ódio só incita mais ainda ódio. É aquela coisa, violência gera violência, raiva só gera raiva. Mas aí entra o contraste. O amor cobre todas as transgressões. Então, que é esse complemento, que é melhor resolver as coisas na base da paciência e do amor. Que foi assim que Jesus resolveu todas as situações. O questão e o cerne aqui está nessa palavra perdoa ou cobrir. Porque ao se ler perdoa ou cobrir,
Dá-se a entender que é o mesmo sentido de Deus nos perdoando, Deus nos cobrindo do pecado. Mas o texto fala que quando eu tenho amor pelo meu irmão, quando a gente tem uma contenda e a gente se resolve, o amor que a gente sente um pelo outro, o 8 fala, ame sinceramente uns aos outros, perdoe uns aos outros. Então isso perdoa o erro que a gente fez, perdoa as nossas brigas e a gente segue uma nova vida. Então lembrando que no capítulo 1 a gente conversou e lemos e aprendemos que o contexto de todos os 5 capítulos de Pedro é fortalecer os cristãos da Ásia Menor, da Turquia, que eles eram perseguidos constantemente. Então imagina, a igreja daqui da cidade de Turquia sendo perseguido, provavelmente muitos irmãos devem ter tido contenda um com o outro por causa dessa perseguição. E Pedro fala, olha, não briguem, se unam, vocês estão sendo perseguidos, vão brigar? Exatamente. Então aqui o nosso dever é ter boa convivência uns com os outros, ter aquela responsabilidade uns com os outros. E quando a gente vai avançando aí, quando ele fala no versículo 8 que acima de tudo a gente deve amar uns aos outros, e ele disse é um amor intenso. Gente, não é amor romântico, tá? É amor de misericórdia, de bondade, de paciência, de respeito, tá bem? Porque isso sim cobre multidão de pecado. Sede mutuamente hospitaleiros e sem murmuração. Pedro está dizendo mais uma vez que o Papai do Céu pede para eu e você termos aquele amor mútuo, respeito mútuo, ou seja, eu tenho por você e você tem por mim. Se você é hospitaleiro com alguém, eu serei hospitaleiro com você. E sem murmuração. Murmuração é pecado. E ele continua no verso 10 dizendo para nós servirmos uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu. Então, a gente para pensar que o próprio Jesus, ele veio para servir e não para ser servido. Então, quem somos nós para contrariar essa ordem, né? Porque doar é um privilégio. Deus abençoa a terra com o brilho do sol e com a chuva. Só para os bons? Não, para todos. Faz com que a terra produza seus abundantes tesouros para o uso do homem. Deus fez o ser humano seu administrador para dispensar as dádivas celestiais, levando pessoas à verdade. Tem uns irmãos da América do Norte, né, escrito da Austrália, em 1895, que eles perguntaram como os alcançou a preciosa salvadora verdade quando estavam em trevas. Olha só. Homens e mulheres levaram seus dízimos, suas ofertas a Deus e ao encherem o meio dos tesouros, homens foram enviados para levar avante a obra. Então esse mesmo processo deve ser repetido, a fim de ser alcançado hoje as pessoas que estão em trevas, em necessidades espirituais e claro que também necessidades materiais. As necessidades do trabalho agora exigem maiores recursos do que nunca. O Senhor convoca o seu povo a fazer o máximo esforço a fim de reduzir suas despesas, que o dinheiro que tem sido gasto na satisfação do próprio ego, pelo contrário, seja depositado no tesouro do Senhor para sustentar aqueles que estão trabalhando para a salvação dos perdidos. Ou seja, devemos sim doar, ajudar. O Senhor logo virá. Então devemos trabalhar enquanto é dia, pois quando vier a noite será tarde demais para trabalhar para Deus. Muitas e muitas pessoas têm perdido o espírito de abnegação, de sacrifício, têm enterrado o seu dinheiro nas posses temporais. Existem muitos homens e mulheres a quem Deus tem abençoado e a quem está provando para ver que resposta darão aos seus benefícios. Então, meus queridos, apressem-se, irmãos, tem agora a oportunidade, meus queridos, de serem honestos para com Deus, não se demore, para o seu bem espiritual. A Bíblia diz e nos aconselha, deixem de roubar a Deus nos dízimos e nas ofertas, ajude ao próximo. Como o plano da redenção começa e termina com um dom, assim deve ele ser levado adiante. O mesmo espírito de sacrifício que nos comprou a salvação habitará no coração de todos quantos se tornarem participantes do dom celestial. Disse o apóstolo Pedro que cada um administre
aos outros o dom que recebeu como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Foi o que a gente acabou de ler. Disse Jesus aos seus discípulos também quando os enviou: de graça você recebeu, de graça você dá. Tanto por meio dos seus recursos como das suas orações, que cada um faça tudo o que estiver ao seu alcance para ajudar a carregar o fardo em prol daqueles por quem os ministros estão trabalhando. Em suma, meu querido e minha querida, claro que nós devemos ser fiéis nos dízimos e nas ofertas, mas as nossas ações, doar uma cesta básica, que as nossas ofertas também sejam direcionadas para ajudar a quem precisa. Sempre devemos lembrar que esses versos de Pedro de 10 e 11, para pegarmos os nossos talentos, os nossos dons e usar para Deus, encaixam muito bem com a parábola dos talentos que Jesus mesmo contou, que Deus nos dá os talentos, mas precisamos multiplicar esses talentos para que a glória de Deus seja mostrada mediante a Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Então, meus queridos, que façamos o que Papai do Céu pede, porque aí finaliza aqui no verso 11, né, para que Deus seja glorificado por meio de Jesus, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Faça o bem, sem olhar a quem, mas nunca erga a bandeira do seu próprio ego se orgulhando, mas pelo contrário, toda a glória vai para Deus. Os últimos versos que nós vamos ler agora, do 12 até o 19, finaliza o capítulo, é sobre que os sofrermos por Cristo é privilégio glorioso. Se você sofre por Cristo, não se preocupe, isso também é um privilégio. Vamos ler os versos finais. 12 diz assim: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios, contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Então aqui, em resumo, Evandro, tem dois tipos de sofrimento aqui. Você pode sofrer por Cristo, ou seja, porque você é uma pessoa honesta, uma pessoa certa e faz tudo por Cristo e é uma pessoa que quer se consagrar a Cristo. Tem pessoas que podem odiar isso e te perseguir. Mas você pode sofrer porque você fez escolhas erradas, porque você se enfiou nas coisas do mundo, que você abraçou as coisas do mundo e agora, como ele disse, você está sofrendo na prisão, mas você cometeu um assassinato. Agora você está no hospital com câncer de pulmão, mas você fumou a vida toda. Então, existem esses dois tipos de sofrimento. Mas Pedro deixa bem claro, o sofrimento que você é por causa de Cristo é muito melhor e você se torna mais feliz. E parece uma espécie de sadismo de Pedro, no verso 13, dizer para se alegrar em meio ao sofrimento. Como? É até interessante, alegre-se o meu sofrimento. Está sofrendo? Não, mas se alegre. É até um pouco difícil de compreender. É porque, até falando um pouquinho aí, Evandro, que diz assim, em meio ao sofrimento, né? Mas não quer dizer que você deve se alegrar por causa do sofrimento, mas é em meio ao sofrimento. Você não vai ficar feliz, por exemplo, se algum parente seu, Deus o livre, morrer, mas que você se alegre em meio a esse sofrimento, porque existe uma esperança da ressurreição, não é? Isso, e ele escreve não pelo ponto em si, mas pelo futuro. Porque veja, Paulo, seu companheiro, né, podemos assim dizer, nome parecido,
Diz em Romanos capítulo 5, verso 3, olha só isso. Não só isso, mas também nos gloriemos nas tribulações. Olha só como Paulo escreveu muito parecido. Mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. Um caráter aprovado, esperança. E a esperança não decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações. Então, quando Pedro escreve, se alegre no meio ao sofrimento, ele escreve para o ponto final, que é justamente para a salvação. Esse sofrimento que você está passando agora, talvez eu com certeza estou falando para alguém que está sofrendo nesse momento, saiba que Deus está contigo. E tem como você se alegrar em meio a esse sofrimento que você está passando. Mas esse sofrimento vai te trazer alegria futuramente, com certeza, no céu. Porque não desista em meio a esses sofrimentos. Não deixe que o sofrimento te jogue no chão. Mas se você estiver no chão, que você crie forças para levantar e continuar a sua jornada. Se você está caminhando na sua jornada e vier a cair de novo, que você tenha força para levantar e continuar, e assim sucessivamente. Porque esse sofrimento vai te levar para o céu. E está aí o ponto que muitas pessoas, quando estão passando por muitas dificuldades, desistem da vida, desistem das coisas, porque pensa que ali é o fim. Eu entendo e é compreensível que a dor que estamos sentindo seja alta, seja forte, mas precisamos ser muito mais fortes do que essa dor. Porque no verso 14 ele fala: se vocês são insultados por nome de Cristo, felizes são vocês, porque o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre você. Porque Deus não desampara o justo. Tem até um salmo, eu não lembro muito bem, mas diz mais ou menos assim: eu vi o justo mendigar o pão, mas nunca vi um justo sofrer. Me ajuda a ver, que é mais ou menos assim. Davi, ele diz: fui moço e já sou velho, mas nunca vi um justo mendigar um pão. É isso mesmo, tá? Agora, eu acho que é lá pro lado de Salmos capítulo 11. Bom? É isso mesmo. A gente vai pesquisar e confirmar para você. Isso. Aí entra também outro ponto interessante, que é o verso 16 e 17, que fala: contudo, se ele fala esse contudo é que ele quer concluir uma explicação. Se sofre como cristão, não se envergonhe, não, mas glorifique a Deus por meio desse nome, Jesus Cristo. Então, em meio à sua dificuldade, que você possa dizer: estou em dificuldade, mas estou em dificuldade com Jesus. E não se envergonhe por estar em dificuldade, porque Cristo está com você. Amém? Glória a Deus. Aí agora vamos ver para um ponto muito importante, que é o verso 17, que fala: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Olha só, quando Pedro escreveu chegou a hora de começar o julgamento, esse julgamento é no sentido de disciplina, não é no sentido de fim do mundo. Muitas pessoas pensam e pegam esse verso dizendo que quando Jesus voltar, Deus vai começar o seu julgamento pela casa de Deus. Não, aqui é a questão de disciplina. Deus começa a sua disciplina pela casa de Deus. E o que é pela casa de Deus? É justamente o povo de Deus. Eu vou ler aqui também para complementar Efésios capítulo 2, verso 19. Olha só o que aqui diz. Deixa eu ver. 2,19. Diz o seguinte: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos, e olha só, e membros da família de Deus. O que Pedro conclui? Que adventistas, assembleianos, batistas, católicos, todos são povo de Deus. Agora, há essa diferença de denominação, mas eu sou cristão, você é cristão, Lila é cristão, o vizinho crê em Deus, somos o povo de Deus. E é por aí que Deus começa a sua disciplina. Julgamento não. É disciplina para repreender e para ensinar o povo de Deus. Ainda a gente vai ver o verso 18, mas compreendido até o verso 17? Muito bem.
Pois é, e entrando aí no versículo 18, que ele disse: e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Não é? Então, aqui a gente leva até um pouquinho lá para Provérbios, onde Salomão falou algo parecido. Provérbios 11, 31, onde ele comentou até o que Salomão disse. Provérbios 11, 31, disse: se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador. O que entra aqui, gente? Senso de justiça de Deus. Porque os cristãos que são honestos, que são pessoas que se entregaram verdadeiramente a Jesus, sofrem e tem uma certa punição, não por Deus, mas por causa do mundo e das perseguições. Imagina o pecador. Então, assim fica muito claro que Deus, ele é justo. E se o justo é difícil ser salvo, que será o ímpio e o pecador. Então Deus está dizendo para mim e para você: olha, as coisas ruins acontecem com pessoas boas e com pessoas ruins, com cristãos e não os cristãos. Coisas ruins acontecem também com os dois grupos, mas o fato é que Deus também, ele é justo. Mas que por mais que o justo passe por dificuldade, por sofrimento, ele vai ser recompensado, porque ele foi fiel. Mas e o ímpio, que não se arrepende? Então a gente olha isso com muito carinho. E só enfatizando aquele verso que você falou agora, para ficar bem claro para os nossos ouvintes, que a gente tem que provar onde está escrito. Não tem nada a ver do que eu falei do Salmo 11. Foi só um chute, porque eu lembrei de um verso parecido. Mas é Salmo 37, versículo 25, tá, gente? Então, Salmos 37, versículo 25. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Confiança na promessa de Deus. Davi disse: eu já fui muito jovem, fui moço, já estou velho, estou escrevendo aqui o livro de Salmos. Porém eu disse: gente, eu nunca que vi um justo sequer desamparado e nem ficar mendigando o pão. E isso prova Deus, como também não só justo, mas ele é misericordioso, ele é bondoso. Isso prova o quanto Deus cuida de nós. Então, no contexto aqui, que foi escrito por Davi, que complementa o que Pedro disse, que reflete sobre a justiça de Deus e a proteção aos que confiam nele ao longo da sua vida. Eu confio em Deus que meu armário, ele não vai ficar vazio. Tá? Isso é confiança, mas eu também estou fazendo minha parte, confiando em Deus, sendo obediente e procurando ao máximo fazer a sua vontade, não para minha glória, mas para a glória de Deus e por amor a Ele. Quando pegamos aqui, por exemplo, o verso 18, que fala: se ao justo é difícil ser salvo, muitas pessoas podem compreender no sentido que é difícil Deus salvar uma pessoa, mas isso é totalmente errado. Porque Efésios 2,8 diz: pois a gente é salvo pela graça, certo? Então quando fala se o justo é difícil ser salvo, não quer dizer que Deus não consegue salvar o ser humano. Deus pode salvar a todos. É porque o justo enfrenta dificuldades. Isso, fala sobre sofrimento. O verso aqui, Leila, para deixar muito bem claro, é Atos 14, 22. Olha só o que aqui diz, ó. Paulo e Barnabé estavam pregando na Listra, Icônio e Antioquia. Aí fala no verso 22. Fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, ó, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé explicou aqui direitinho, né? É necessário passar por muitas tribulações. Não é que Deus está nos direcionando para sofrer. Deus não é sádico. Mas essa tribulação é para refinar o nosso caráter, para que possamos entrar no reino de Deus. Evandro, Jesus passou por dificuldade, imagina nós. Jesus é santo, imaculado de Deus, imagina nós que estamos no mundo doente de pecado. Paulo mesmo disse, né, que ele
conseguia viver contente em todo tipo de situação, não pelo sofrimento. Ele disse, eu estou aqui, estou preso, estou feliz porque eu estou preso. Não, ele sabia que tinha essa felicidade pelo fato de que ele estava em Cristo Jesus, apesar do sofrimento. Quantas pessoas também, Martinho Lutero, eu sempre falo aqui dos heróis da fé do passado, que também sofreram, morreram queimados em fogueiras, mas estavam cantando. Esses homens estavam sentindo dor? Claro que estavam. Mas, acima de tudo, eles estavam com o foco em Cristo Jesus por causa da sua esperança e que em breve vai ver Jesus voltar. Então, é essa a esperança que nós devemos ter. Então, Pedro deixa bem claro aqui no capítulo 4 que nós devemos matar a nossa natureza pecaminosa, morrer para o pecado e procurar uma pureza de vida. Ele também nos exorta a nós termos os deveres de uns para com os outros, ajudar, auxiliar materialmente e espiritualmente. E aqui ele finaliza que os sofrimentos por Cristo é um privilégio glorioso. Então, não fique temeroso ou duvidando do poder de Deus se você está passando por alguma dificuldade, mesmo servindo a Deus. Não olhe para o agora, não olhe para o problema, olhe para o futuro que Deus prepara para você. E ele finaliza no verso 19 explicando tudo. Porque aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, o que? Deve confiar e praticar o bem. Aqui está o ponto que todo o capítulo quer nos mostrar, o que Pedro quis dizer nesse capítulo 4. Então, gente, a promessa está feita, a palavra de Deus está dada, o recado está dado. Então, que você se agarre a essa promessa que o Deus tem um cuidado contínuo comigo e com você, que o justo, aquele que vive de forma íntegra e temente a Deus, não é abandonado. Não se preocupe. O justo, aqui no contexto, como ele diz, também menciona que ele é generoso, que ele empresta, indicando a vida de bênçãos e não de escassez. Passa dificuldade, né? Isso, mas nunca escassez, e Deus nunca deixa de cuidar dessa pessoa, tá bom? Isso é confiança em Deus. Que capítulo lindo, que aprendizado, foi muito bom. Chegamos ao final de mais um programa, mas não podemos deixar de passar aquele resumo final com o pastor Migelson Borges, que traz uma enfatização para ficar um pouquinho mais claro para você, e aquela música maravilhosa no final. Ministério Jovem vai cantar para mim e para você que nós somos o amor, que nós devemos demonstrar isso ao mundo. Voltamos já já. Olá, tudo bem com você? Hoje vamos refletir no capítulo 4 da primeira carta de Pedro, que começa nos motivando a romper com o pecado e, no tempo que nos resta neste mundo, viver para fazer a vontade de Deus. Verso 3: Deixe no passado coisas como libertinagem, sensualidade pecaminosa, bebedeiras, orgias, farras e idolatria. Deus lhe oferece vida nova, prazer real, pureza de pensamento e de atitude. Verso 4: Por fugirmos da imoralidade, haverá os que nos insultarão e desprezarão, mas o que importa mesmo é a aprovação de Deus. Verso 7 diz: O fim de todas as coisas está próximo, agora mais do que nunca, na verdade, e cada dia mais. Pense assim, cada dia que você vive é um dia a menos para a volta de Jesus. Cada dia que nós vivemos é um dia a menos para a nossa grande esperança ser concretizada. Dos versos 7 ao 10, vemos que, na iminência do fim, devemos nos dedicar à oração, amar uns aos outros e usar nossos dons em favor do próximo. Uma vida de serviço, uma vida com foco, sem desperdiçar um instante sequer. Verso 11: Tudo o que fizermos deve glorificar o nome de Deus. Nossas palavras, nossas atitudes, tudo o que fizermos deve exaltar nosso Criador e atrair pessoas para Ele. O verso 12 diz que o fogo purifica o ouro. Portanto, agradeça a Deus pelas provações que lapidam o caráter. Deus não traz sofrimentos, Deus não traz tragédias, mas Ele é especialista em usar essas coisas para nos purificar, para nos refinar e nos preparar para a vida eterna. E o verso 19 encerra o capítulo dizendo que aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Nunca se esqueça de que Deus é fiel. Deus
tem sempre em mente o seu bem-estar eterno, a sua salvação. Confie nele. Entregue sua vida a ele, entregue seu caminho ao Senhor. Confie nele e tudo o mais ele fará de bom na sua vida, guiando sua vida e salvando você. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado, na companhia desse Deus maravilhoso que inspirou os autores a escrever a Bíblia a fim de nos guiar pelos caminhos da salvação, os caminhos de luz. Um grande abraço para você. Cultura FM. Tem coisa melhor? Todas as sextas-feiras, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, das 17 às 18 horas, traz para você o programa A Voz da Profecia. Um programa de fé e esperança que anuncia a volta de Jesus. Breve Jesus voltará. Somos um no Senhor, somos um na palavra, somos um no Senhor, e para sempre seremos todos um no amor. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor. Somos mãos que levantam, somos um coração. Somos mãos que levantam, somos um coração. E faremos do exemplo dele nossa direção. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor. Se formos o amor, teu amor, teu amor, teu amor. Se formos o amor, teu amor, teu amor, teu amor. Somos parte da estrada, somos parte da luz, somos parte da estrada, somos parte da luz, e diremos para todos que aceitarem sua cruz. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor. Se formos o amor, teu amor, teu amor, teu amor. Se formos o amor, teu amor, saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor.
As pessoas sabem que você é cristão, que você é cristã, só basta demonstrar amor. Que nós não falamos somente de amor, mas que realmente pratiquemos o amor. Que Deus abençoe você, a sua vida, a sua família. Desejamos desde já um excelente sábado. Voltaremos na próxima semana, se Deus permitir, mais um programa. Um abraço e até lá. E lembre-se, irmãos, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, pois Deus é com cada um de nós. E lembre-se, mesmo que você esteja passando por qualquer tipo de sofrimento, Deus é contigo, Deus está com você, Deus não irá te desamparar e deixar solitário ou órfão. Saiba disso. Com esse pensamento, vamos juntos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, agradecemos imensamente porque o Senhor está conosco, nos protegendo, nos guiando, nos abençoando, nos dando a Tua paz e o Teu conforto, Pai. Obrigado. Agradecemos por todas as bênçãos, cada livramento, cada proteção pela nossa família. Mas oramos, Senhor, pedindo para que não falte o alimento nessa casa, principalmente o pão da vida que é Jesus Cristo. Oramos por cada pessoa nessa cidade e que seja abençoado todas de acordo com Tua vontade. Eis a nossa oração em nome de Jesus. Amém.